eu decidi que eu vou fazer o estudo, um capítulo, 2 capítulos por dia, dependendo da intensidade do capítulo. Aí depois que eu fizer umas 3 reuniões, aí de repente eu faço 5 mais 5, sabe? Para a gente poder pegar a carta inteira. É uma carta muito interessante. Estava tendo muito problema lá em Corinto, problema com a igreja, e o Paulo escreveu 3 anos depois que ele saiu da cadeia. E estava tendo casos até de incesto lá na igreja. Aí o Paulo resolveu escrever uma carta, né? Resumindo tudo que ele sabia que estava acontecendo lá. E puxando a orelha do pessoal. Então, no capítulo 1 aqui, de 1 a 9, vamos ler? Vamos ler e falar alguma coisinha sobre. Eu dividi aqui em 1, 2, 3, 4 tópicos. O primeiro tópico vai do versículo 1 ao 9, onde Paulo saúda os santificados em Cristo e agradece pela graça e dons concedidos a eles. Então vamos ler aqui de 1 a 9. Paulo, chamada pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo começa lembrando os coríntios que eles foram chamados por Deus para serem cristãos. A gente sabe que as pessoas vêm para Jesus, se tornam cristãos pelo convencimento do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence, né? A gente tem só a obrigação de pregar. E o Paulo já tinha pregado em Corinto, já tinha fundado uma igreja lá, já tinha os irmãos lá, e aí estava cheio de problemas. Então, aí começou lembrando para ele: vocês são chamados por Cristo. E uma coisa interessante que ele falou com eles é que todos eles não tinham nenhuma falta de nenhum dos dons. Isso era para a gente levar a sério isso, sabe? Todos os cristãos possuem os dons. Às vezes você vê uma pessoa que está orando pelos enfermos e curando os enfermos, você pensa que aquele ali tem um dom de cura. Aí você vê o outro que está orando para pessoas, para resolver problemas das pessoas, né? Ele tem o dom de discernimento. E aí você pensa que cada um tem um dom diferente. Não, todos os cristãos têm os mesmos dons. Como é que o dom funciona? O dom não é nosso, o dom é do Espírito Santo que está em nós. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, que exige o funcionamento de algum dos dons, Deus faz com que eles funcionem através de nós. Os dons são do Espírito. Certo? A Bíblia fala para a gente buscar os melhores dons, que são da profecia, né? Dom de cura, dom de fazer milagres. Mas esse buscar é buscar na prática. Você quer ter o dom de cura, ver o dom de cura funcionar na sua vida? Se dispõe a ir orar pelos enfermos. Você vai e ora hoje, não acontece nada. Você vai e ora para outro lá, você pensou que não aconteceu nada. Você vai e ora para outro,
Você pensou que não aconteceu nada. De repente você começa a receber testemunho de pessoas que depois que você orou por elas, elas tiveram a sua saúde melhorada e foram libertas da doença que as acometia. Então, a gente precisa exercer esse dom. Você vai ver que Deus vai fazer, vai depender só da sua fé. E o problema de depender da fé é esse, que a gente fica com medo de fazer e não dar certo, e a gente ficar com vergonha, entendeu? Mas como saber, pastor? Eu sempre fiquei pensando qual o dom, quais os dons, por que umas pessoas são privilegiadas, entre aspas. Inclusive, tem algumas pessoas que fazem do uso dos dons profissão. É sério isso? Ou orgulho. É sério isso, orgulho. Começam a fazer reuniões de cura. Mas isso não é lícito, não, né? Do jeito que faz, não. Então, é lícito orar para todos os doentes. Agora, fazer uma reunião específica para cura, para depois de que orar para todo mundo, retirar uma oferta gorda. Então, isso é o quê? Isso é usar o dom profissionalmente. Todo cristão tem os dons. A pessoa começou a orar só naquele sentido, começou a funcionar, Deus começou a honrar, aí ela acha que é ela e começa a querer usar aquilo profissionalmente. Dom de profecia. Quantas profetadas que tem nas igrejas? E tem uns profetas aí que faz a pesquisa, chega na cidade, faz a pesquisa de tudo que está acontecendo na cidade para dar umas profetadas para o povo. O fulano de tal. Aí fica sabendo que o fulano está com a questão na justiça, chama lá, fulano de tal aí, você está com um problema na justiça, Deus vai resolver para você. E Deus é tão misericordioso que resolve. E aquela pessoa mas o cidadão que está ali está usando para se engrandecer, para ter lucro com essas coisas. Então, a pessoa que eu já tomei muita profetada, já acreditei em muita profetada, até aprender a julgar e testar o profeta. Fui ficando cada vez mais bereano com a convivência com os cristãos. Então, aqui ele fala sobre isso, e no final lembra outra esperança para eles. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, primeiro ele reavivou a fé dos coríntios. Lembrou que eles têm dons, Deus deu os dons para eles. Lembrou que eles foram salvos. Lembrou que eles serão mantidos e tratados até o dia do Senhor Jesus. Lembrou para eles que não estava nada perdido, mas tinha muita coisa errada. Então aí primeiro ele amaciou o coração deles, reavivou a fé deles, para depois, mais para frente, ele começar a exortação. E aqui do versículo 10 até o 17, Paulo repreende contendas onde grupos seguiam diferentes líderes. Aqueles que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aí ele perguntou para eles, por acaso Cristo está dividido? Vamos ler, do 10 ao 17. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas,
Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Aí já começou a entrar no assunto. O problema que vocês estão tendo aí é esse aí. Vocês estão seguindo líderes, achando que esses líderes substituem o Cristo, achando que esses líderes substituem o Evangelho. Não tem ninguém de Paulo, não tem ninguém de Apolo, nós somos todos de Cristo. Cristo não está dividido entre homens, Cristo é o Cristo. E os cristãos são do Cristo. Então, ninguém é batizado no nome de líder nenhum, todo mundo que é batizado é em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são a mesma pessoa. Então, já começou a entrar no assunto. Agora nós vamos ler do versículo 18 ao 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aí já entrou confrontando eles, já citando Bíblia, né? Está escrito isso. Destruirei a sabedoria dos homens e estabelecerei, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Eu grifei um texto aqui que fala assim, o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que era escândalo para os judeus? Porque os judeus estavam acostumados à tradição judaica, à tradição da lei de Moisés, à tradição da vida do povo israelita, desde que começou lá com Abraão. Então eles tinham o seu jeito de servir a Deus, o seu jeito de tentar obedecer a Deus, o seu jeito de cultuar a Deus, com muitos erros, com muitas falhas, que eles caíram e levantaram várias vezes, provocaram a ira de Deus várias vezes, até que uma vez Deus falou com Moisés que ia acabar com aquele povo. Aí Moisés disse, não faça isso, se for fazer isso, retira o meu nome do livro da vida. Então Moisés colocou a salvação dele em risco para defender o povo que Deus tinha confiado para ele guiar. Então, até chegar nos judeus de hoje, por que o evangelho é escândalo para os judeus? Porque eles, tudo que você fala de Jesus e tudo que você fala de evangelho, eles comparam com a tradição deles. E tem muita coisa que não bate, porque para os judeus ortodoxos, principalmente, o Jesus não veio ainda, o Messias não veio ainda. Então, para eles, falar de Jesus, falar de evangelho, para eles, o evangelho para eles é loucura. O povo está doido, o Messias não veio. Continua aqui o Netanyahu mandando aqui, cadê o Jesus, cadê o Messias para controlar esse país para nós aqui? Então, para eles é loucura falar de Jesus, falar de Messias. Apesar que já tem os judeus messiânicos, né? Foram vários judeus que já reconhecem Jesus como Salvador e se tornaram cristãos também. E por que é escândalo para os judeus, né? E loucura para os gentios? Porque os gentios a tradição deles é baseada na cultura e na sabedoria grega.
Então, eles tendem mais para o lado da filosofia, para o lado do conhecimento humano, para o lado da lógica, para o lado da comparação da fé com os fatos. Então, para eles, a fé cristã é uma loucura. Quem não conhece Jesus, quem pensa só com a razão, com a lógica, o evangelho é loucura. Como é que esse povo aí, o ateu principalmente, como é que eles conseguem acreditar num Deus que ninguém enxerga? Como é que eles conseguem acreditar num Jesus que veio aqui se apresentando como o Salvador do mundo e morreu na cruz? Cadê o mundo que salvou? Então tem a lógica sempre confronta o Evangelho. A lógica sempre bate de frente com o Evangelho. Por isso que a salvação é pela fé. Ninguém pode chegar à conclusão de que Jesus é o Salvador com raciocínio lógico. Tem que ser pura e simplesmente pela fé. Não vem das obras, não vem da minha vontade, não vem do que eu quero, do que eu aprendi, do que me ensinaram. Não, vem da fé. Uma hora, Jesus está aí batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e eu vou criar um relacionamento com ele. Então, precisa só de você ter fé e abrir para Jesus entrar. Uma hora o Espírito Santo te convence. Pois é, eu não dou conta de me salvar. Eu preciso de um Salvador. Eu sou pecador. E Jesus pode me salvar. Primeira coisa que a gente faz na hora de aceitar Jesus é esse tipo de pensamento. Eu preciso de Jesus. Já tentei de tudo, já conheci tudo tipo de coisa. E para mim, a solução é só Jesus mesmo. Então, para isso, precisa de fé. E a filosofia, o pensamento lógico, não levam ninguém para a fé. Levam para a ciência, para a sabedoria dos filósofos, né? E a gente, os pensadores. Então, por isso que o Evangelho é loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quando a gente recebe o chamado, quer dizer, o toque do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo, que o chamado que a gente recebe para ser salvo, é o convencimento do Espírito Santo. A gente já foi escolhido antes da fundação do mundo. A gente já foi predestinado, entre aspas, né, para a salvação. Mas o chamado à salvação acontece no momento que a gente é convencido pelo Espírito Santo. Então, para a gente que já foi chamado, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é capaz de nos livrar do inferno, é capaz de curar as nossas doenças. O Evangelho, considerando que para mim o Evangelho é Jesus Cristo em pessoa. O Evangelho foi explicitado na terra enquanto Jesus estava caminhando aí. As pessoas não enxergaram, mas ele era o Evangelho vivo. Ele era o Deus vivo caminhando, né? Mostrando como que ele é, o que ele é, o que ele espera, como ele quer que você seja. Está tudo em Jesus. Então, o poder de Deus para fazer isso tudo é o Evangelho, que é Jesus. E a sabedoria que vem do alto, todo dom perfeito, né, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso é Bíblia. Então, quando a gente começa a se envolver com o Evangelho, quando a gente começa a buscar intimidade com Deus, quando a gente começa a aprender a abrir os ouvidos espirituais para que o nosso espírito entre em comunhão com o Espírito Santo, que está aqui dentro, está querendo comunhão, está querendo relacionar com a gente, está querendo que o meu espírito e o dele se tornem um só. Jesus orou isso, para que eu me torne um com eles, assim como o Senhor é um comigo. Está a oração lá de João 17. Eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, Jesus era o Evangelho. O Espírito Santo é Jesus. E para a gente se tornar um com Jesus,
o nosso espírito tem que se casar com o Espírito de Deus que está aqui dentro. Aquele que recebe o Espírito de Deus é um com Deus. E é o único jeito que Jesus fala que uma pessoa se torna, que a Bíblia fala, uma pessoa se torna um com a outra, é no casamento. Certo? Mas os que receberam Jesus se tornaram um só com Ele, através dessa fusão. Que maravilha! Esta fusão entre o meu Espírito e o Espírito de Deus. Isso é viver Evangelho. Isso é saber obedecer a quem realmente a gente deve obedecer. Porque quando a gente está ouvindo o Espírito Santo, o que ele faz na vida da gente é fazer a gente deixar de fazer coisas que mancham a nossa alma, que mancham o nosso caráter. Então, no relacionamento íntimo com o Espírito Santo e com Deus, você começa a descobrir que tem muita coisa que é pecado inventado, muita coisa que é preceito de homens, muita coisa que é usado para escravizar a pessoa, para manter o controle sobre as pessoas. Entendeu? Então, quando você se liga de verdade, você começa a enxergar o que é de Deus, o que não é, dentro da própria igreja. O que é de Deus, o que não é, dentro da vida religiosa que a gente está vivendo. A gente começa a enxergar isso e a gente começa, às vezes, até a não caber nesse meio, sabe? Vamos parar de falar de religião. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora vamos ler a última parte do capítulo 1. Vai do versículo 26 ao final, que é o 31. Deus escolheu o que é fraco, louco e desprezado, para confundir os sábios e fortes, para que ninguém se glorie, mas apenas no Senhor. 26. Considerem, irmãos, a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Paulo começou amaciando a dureza deles. Vocês são de Deus. Tem uns negócios que está acontecendo que não está prestando. Não está de acordo com o Espírito que está em vocês. Vocês estão ouvindo gente que está falando coisa que não deve. Vocês estão achando que os líderes são mais importantes do que Jesus. Vocês obedecem mais ao líder tal, líder tal, líder tal. Vocês fazem distinção. Eu sou do Paulo, eu sou do Apolo. Eu sigo fulano de tal, eu sigo fulano de tal. O meu guru é aquele. Né? Então, vocês estão confundindo as coisas. Vocês têm que seguir o Evangelho. Tem que seguir Jesus. Aí depois já fui falando com eles o que é o Evangelho, a loucura, né? Por causa da contradição de que o Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E quando chega no final aqui, ele já começa a clarear. Deus escolheu o quê? Ele não escolheu a sabedoria humana. Deus não escolheu a sabedoria grega para poder se revelar ao mundo. Escolheu nascer numa manjedoura, não nasceu num palácio. Escolheu viver uma vida de comunhão com pessoas simples, pessoas diferentes, pessoas para as quais alguns não davam nada.
não deturpou, não manipulou nenhum deles. Todos, enquanto andavam com eles, continuaram sendo as mesmas pessoas, tendo o mesmo tipo o que eu falo aqui agora? Personalidade? Personalidade. Deus não adulterou a personalidade de ninguém. Pedro era meio estabanado, continuou sendo meio estabanado. Até vírgula. Deixa eu concluir. Pedro continuou estabanado durante os 3 anos e meio que andou com o Jesus aqui na terra. João era o carinhoso, era o amoroso, que gostava de escutar o coração de Jesus. Foi o único que ficou aos pés da cruz com Jesus pendurado lá. Os outros fugiram. Pedro negou. Os outros tudo foi esconder. Não conheço esse cara, não. Até que depois que Jesus morreu, enquanto eles estavam andando com o Jesus, eles continuaram do mesmo jeito. Aí depois que Jesus morreu, eles tiveram aquele sofrimento de luto de 3 dias, desorientados. Nosso mestre foi embora. Como é que nós vamos fazer agora? Quem que vai nos ensinar? Quem que vai orientar a nossa vida? Eu só sei brigar, eu só sei cortar a orelha dos outros. Eu sou mais tranquilo. E o Tomé, eu estava andando com Jesus, mas eu não sei se eu acredito em tudo que ele falou. Aí, depois que Jesus ressuscitou, apareceu no meio deles, glorificado, aí eles já começaram a mudar o jeito deles. E depois que Jesus subiu, desceu o Espírito Santo, entrou neles. Aí eles começaram a conviver com o Pai na intimidade, a conviver com o Espírito Santo dentro deles. Aí eles foram mudaram todos, que todos eles morreram por causa do Evangelho. Então o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Jesus sabia que não pode deixar eles do jeito que eles são. Vou conviver com cada um do jeito que eles são. Porque a minha morte, vai transformar esses 12. Vai transformar os 70 que eu enviei depois. Então Paulo começou a carta aos Coríntios desse jeito. Senhor Jesus, nessa reflexão que fizemos aqui hoje, o apóstolo Paulo entra numa conversa séria com os irmãos da igreja de Corinto. Uma conversa que vai durar vários capítulos. Uma conversa que vai entrar, talvez, na ferida de cada um de nós. Uma conversa que vai nos fazer pensar e repensar muito da nossa vida cristã, do nosso evangelho, da nossa caminhada com Deus. Papai, que sirva de lição e de aprendizado para nós. Que nós possamos levar a sério as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Porque esse mesmo Paulo pediu para a gente uma vez: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Pai, sabemos que as palavras que ele disse, que ele escreveu, as cartas que ele escreveu, não eram só para os coríntios, não eram só para os romanos, não eram só para os cristãos da época, valem para nós hoje. Nós possamos aprender com o nosso irmão Paulo aquilo que o Senhor ensinou para ele, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, para ele falar conosco. Que nós tenhamos a humildade para aprender e a sabedoria do Senhor para entender, praticar o Evangelho que o Senhor quer que nós praticamos, que é o Cristo em nós, a esperança da glória. Trabalhe em nós, Pai. Eu sei que o Senhor está trabalhando, mas faz a gente ficar mais ágil, mais esperto, mais sensível à Tua voz, para que o Evangelho se torne poder, sabedoria e vida em cada um de nós, papai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.